Reunião às pressas teria acontecido após Neymar confidenciar à fonte que tem o desejo de jogar o Super Mundial dos Clubes pelo Flamengo. Encaminhado com o Flamengo, Jorginho se despede do Arsenal na rede social. E Ezequiel Barcos, segundo os russos, tem avanço significativo em negociação com o Flamengo. Tô chegando cheio de notícias, de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho, taca o dedo no like e se inscreva, meu filho, porque um flamenguista de verdade apoia o outro e vai ter notícia praticamente exclusiva. Taca o dedo no like e se inscreve. Abençoado, fala o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ganhar do Deportivo Táchira amanhã, vai contratar Jorginho, Neymar e vai virar seleção. Põe fé? Comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos, vocês estão bom, eu tô bom, sejam todos bem-vindos. E vamos que vamos. Meus amigos, a chapa tá quente no Mengão. Por quê? Porque o Mengão tá de olho na janela que vai abrir ainda, em caráter especial para o Super Mundial, agora no dia 2 de junho, e pretende trazer jogador de alto nível e de nome. Jogador midiático. Tô falando do Neymar. Não tem enrolação, não tem chorumelo, não tem nada. Neymar e Flamengo podem dar negócio. Segundo o paparazzo rubro-negro, jornalista aí, setorista, que acompanha tudo do Flamengo, acompanha os jogos, acompanha tudo, tá dentro do gramado, tá dentro do vestiário, tá lá na Gávea, tá no Ninho do Urubu, o cara tá por dentro de tudo. Segundo ele, uma fonte dele, revelou que Neymar tem o desejo de jogar no Flamengo e que uma reunião vai ser marcada nos próximos dias para selar esse futuro, esse destino do Neymar. Olha só, o Neymar tá saindo do Santos, tá acabando o contrato dele agora no dia 30 de junho com o Santos, não vai renovar. O Santos não é time para o Neymar ficar, porque é um time muito abaixo dos outros, um time fraco. Então o Neymar vê com bons olhos o Flamengo, ele tem o sonho e o desejo de jogar no Flamengo e acredita que chegou a hora. Então, segundo o paparazzo rubro-negro, vai acontecer uma reunião para poder selar aí. Dependendo do conversado, Neymar pode ser anunciado já na próxima sexta-feira, quem sabe, ou mais tardar na outra segunda. Ou seja, Neymar pode jogar o Super Mundial pelo Flamengo. Você gostaria de ver o Neymar no Flamengo? Comenta aí. Eu acho que o Neymar tem muito a acrescentar no Flamengo. Por quê? Porque ele vai trazer uma visibilidade maior do que o Gabigol trouxe, até o paparazzo fala nisso, vai trazer muita mídia. Além de mídia, ele tem futebol. Ele tá no Santos, que não tem ninguém para jogar do lado dele. No Flamengo vai ter um monte de jogador bom. Então ele pode agregar valor, sim. Só não pode usar o Flamengo, né, como está usando o Santos. Mas pode chegar e jogar muita bola aí. Então eu acredito que o Flamengo fizesse negócio com o Neymar, seria uma bela de uma negociação. E temos outra informação aqui, que segundo jornalistas da Rússia, estão cravando que Flamengo e Ezequiel Barcos tem avanço significativo e o Flamengo vai entrar em contato com o Spartak Moscou. O que acontece? É um jogador de 1,66 m, 26 anos, meio ofensivo, que faz as pontas. A Raíssa Simplício trouxe uma informação de que os russos queriam 16 milhões de euros para o jogador. Eles pagaram 10 e agora eles querem 16. Um bom jogador, um jogador habilidoso, com as qualidades parecidas com o do Arrascaeta, só que ele é mais rápido, mas ele serve como um ponto ali, porque ele é um jogador que tem velocidade também. Então, segundo a Raíssa Simplício, o valor dele chegaria a 16 milhões de euros, alto para o Flamengo no momento. Mas o Flamengo está finalizando aí com o Alcaraz está certo de ser vendido para o Everton. O Everton vai querer o jogador de qualquer jeito, batendo ou não batendo as metas, mas eles querem ele mexer no preço. Mas se eles não ficarem, segundo o Vênia Casagrande, outros times na Europa vão contratar o Charlie Alcaraz. Então o Flamengo vai ter 18 milhões de euros na mão. Com esses 18, para o Ezequiel vai sobrar 2. Então poderia ser um bom negócio. Então o Flamengo está encaminhando. Lá na Rússia é comentado lá, já é dado como certo que ele vai vir para o Flamengo. No Flamengo é tudo descartado, não tem negociações com ninguém. Por enquanto o Flamengo quer contratar, mas não fala. O Flamengo não revela. No Flamengo não vaza nada. É raro vazar alguma coisa no Flamengo hoje em dia. Até apareceu um X9 de última hora, mas não vaza quase nada. Na Rússia, por outro lado, vaza. Então lá tem informação de que Ezequiel Barcos, argentino, está avançando em negociação com o Flamengo. Então o Flamengo deve se reforçar. Além do Jorginho, Ezequiel Barcos e o Neymar de quebra. Será possível? Então a informação é essa. O paparazzo trouxe em primeira mão, exclusivo, que a fonte revelou para ele que o Neymar e o Flamengo vão ter reuniões. Beleza. Na questão do Jorginho já está acertado, contando as horas para ele chegar no Flamengo. Ele postou lá na sua rede social, agradecendo aos companheiros, ao Arsenal, aos 2 anos que ele ficou lá, tudo que ele conquistou, agradeceu muito.
mas chegou o momento da sua despedida. Mais ou menos igual o Cristiano Ronaldo fez, a despediu do Al Nassr. Então o Jorginho despede e todo mundo sabe que ele está acertado com o Flamengo. E é questões de dia para ele estar assinando o contrato e chegando ao Brasil. Essa é a verdade. Então acredito que no dia 2 ele vai casar, depois do casamento dele. Ele vai ficar uns 4 dias no de mel. No dia 5, 6 aí vai estar pintando no Brasil, começar o treinamento com o Felipe Luiz, ser apresentado. E depois embarca para os Estados Unidos. No dia 6 a gente tem jogo importantíssimo. Vai ser a primeira partida no Super Mundial de Clube contra o Esperance da Tunísia. Depois a gente tem o Chelsea, o poderoso Chelsea, que a gente quer fazer e vai fazer bonito. Tem que fazer, não pode dar mole. Então as coisas estão acontecendo, estão caminhando. E aí, meus amigos? Jorginho, Ezequiel Barcos e Neymar. Seria um bom negócio pro Flamengo? O que vocês acham? Agora mudando da água pro vinho, Mengão que tá aí se preparando para enfrentar o Deportivo Táchira, um time bem fraco. O Flamengo deve golear, se Deus quiser. Vai ter alguns desfalques, como De La Cruz, Gonçalo Prata, mas deve ter o retorno de Eric Pulgar e de Ala também. Esses dois jogadores já estão treinando com a equipe e devem voltar. Quem deve voltar também pode ser relacionado, voltar a ser titular, deve ser o Pedro. Pedro deve voltar a ser titular. E mesmo aos treinamentos aí, já caminhando para preparar, já com a preparação a todo vapor para enfrentar o Deportivo Táchira. Flamengo sonhando em vencer bem para chegar em primeiro lugar no grupo, passar bem. Então, o Flamengo está nessa expectativa e está renovando aí com o Varela. O Varela já tem uma renovação aí há um bom tempo e ela está próxima do final. Olha só. O Flamengo está confiante em acertar em breve a renovação de contrato de Guilherme Varela. Faltam apenas alguns detalhes para que o novo vínculo seja oficializado. Xodó de Felipe Luiz, o lateral, tem contrato até dezembro e também deseja permanecer no mais querido. Informação do GE. Então o Flamengo está com a renovação do Varela próxima e o jogador também quer, isso é bom demais. Ele está jogando o fino da bola. No momento ele está melhor do que o Wesley. O Wesley voltou a ser aquele capenga do início aí. Teve uma fase muito boa, mas depois que foi para a seleção parece que parou de jogar futebol. E aí surge o Varela no acrescente, então isso é bom. E quem também está quase voltando, vai ser relacionado para a partida de amanhã, é o Matias Vinha. Matias Vinha, liberado. O lateral está 100% recuperado e pronto para voltar aos gramados. Agora só falta o ok do técnico Felipe Luiz para ser relacionado para o duelo desta quarta-feira, dia 28, contra o Deportivo Táchira pela Libertadores. Informação no Coluna do Fla. Então olha só, cara, a quantidade de notícias boas. Só que a gente tem uma notícia aí, como eu falei, que o mercado da bola. O Flamengo vai ser agitado também para sair. Segundo fontes aí, e até o José Boto também já falou isso, Felipe Luiz, alguns jogadores vão sair, outros vão chegar, não falou quem vai sair, mas a gente sabe que o Wesley está aí praticamente 100% vendido, daqui a pouco está indo embora. O Gerson pode ir também, tem proposta boa do Zenit. Matheus Gonçalves, o Cleiton, o Everton Araújo, entre outras peças aí. Cebolinha e Michael, se aparecer proposta, o Flamengo vai aceitar e vai negociar. Mas quem pode surgir, pode dar um adeus ao Flamengo já em breve, é o Matheus Gonçalves. Olha só. Cruzeiro estuda proposta por Matheus Gonçalves do Flamengo. O clube mineiro, no entanto, não pretende desembolsar um alto valor. Recentemente, o Flamengo pediu 9 milhões de euros, 57 milhões e meio ao Atlético Mineiro. Atlético e Cruzeiro, mas todos dois sonham com o jogador, porém a quantia é alta para qualquer um dos dois. Então os clubes descartaram aí por causa do valor. O meio de 19 anos já foi aprovado pelo técnico Leonardo Jardim, que quer atacantes rápidos pelos lados do campo. O outro atacante cogitado pelo Cruzeiro é o Inestrosa, mas a pedida do Atlético Nacional de 5 milhões de euros, 32 milhões de reais, por 50% também é considerada alta. Então, informações aí da Raíssa Simplício. Ou seja, o Matheus Gonçalves pode sair também. E a gente vai ter que acompanhar isso aí, né, meus amigos? Aquele mercado da bola quando abrir agora. Esse agora não, do dia 2 agora, que vai abrir no dia 2 de junho, vai ficar até o dia 10, é só para os times que estão no Super Mundial de Clube. Botafogo, Fluminense, Palmeiras e o nosso Mengão. O nosso Flamengo vai estar forte nessa janela aí. Mas a janela tradicional, que inicia ali em julho e vai até setembro, começa no dia 10 de julho e vai até dia 2 de setembro, essa janela é o mundo inteiro. Então é nessa janela aí
que é a janela de inverno na Europa, é que tem a maior movimentação. E nessa janela o Flamengo deve perder muito jogador. É uma expectativa, a gente vai ter que aprender a conviver com isso aí. Se não perder, bem, igual se perder, vai ter que repor. Além de repor os que saíram, o Flamengo pretende fazer 5 contratações para o meio campo. Já contratou o Jorginho, mais um meio campista agora mais ofensivo, que vai vir para estar revezando com o De Arrascaeta. Mais um ponta e um lateral. E deve contratar mais para repor os que vão sair. E com isso aí, agora a gente vai às curiosidades aí. Vamos brincar um pouco com esse povo, né? Por quê? Porque o Flamengo, aonde ele for, ele tem uma casa. O Flamengo não tem estádio, não tem sua casa própria. Por que que ele não tem? Primeiro que é caro. O Flamengo agora está aí quase construindo. Já comprou o terreno, falta assinar, claro, mas já depositou o dinheiro. E vai começar a construção em breve. Mas ainda não tem a sua casa própria. Por quê? Porque todas as casas, todos os estádios do Brasil são Flamengo. E olha os dados aqui, os números, ó. Quem disse que o Flamengo não tem estádio? Os números mostram que o Flamengo tem feito de estádios adversários verdadeiras extensões da Gávea. Confira o retrospecto. Contra o Corinthians, Neoquímica Arena, 15 jogos. O Flamengo teve 5 vitórias, foram 5 empates e 5 derrotas. Contra o Palmeiras no Allianz Parque, 12 jogos, 3 vitórias do Flamengo, 6 empates e 3 derrotas. Quanto ao Atlético Mineiro no Arena MRV, 2 jogos, 2 vitórias do Flamengo. Ou seja, aonde o Flamengo for, aonde nós formos, nós estamos em casa, essa é a verdade. E aí nego fala que o Flamengo tem torcida terceirizada, o Flamengo coloca 50 mil pessoas no Maranhão, bota em tudo quanto é estádio, aí no sul, onde que for, quando o mando de campo é dele, ele lota o estádio e eles falam que é terceirizado. Duvido que os outros times não queriam ter uma terceirizada assim, que nem a torcida oficial deles não chegaria nem a 10% da nossa. Você vê o Botafogo aí, o Botafogo não consegue encher aquele engenhão lá, o Newton Santos, que é um ovinho, não consegue encher. Palmeiras raramente consegue lotar o seu estádio. O nosso Mengão bate recorde de público e vamos ter um recorde amanhã, porque até essa tarde já tinha vendido mais de 60 mil ingressos. É esperado 65 para amanhã, mais um recorde. E o Flamengo vai amassar, vai golear, é jogo para goleada e o Pedro pode estar de titular novamente. E como é um time mais fraco, há a possibilidade do Pedro e o Arrascaeta jogarem junto, que é o que todo mundo quer ver, assim que o time rende mais. Rende mais em termos de gols, que eu tô falando. Porque no esquema tático do Felipe Luiz, ele quer montar um time que tenha 4 jogadores ali na parte ofensiva e que pelo menos 3 desses sejam fortes na marcação, sejam incisivos na marcação. Sejam aqueles caras que atacam o espaço para o adversário não ter como sair. Eu gosto também desse esquema tático, mas gosto também do 4-3-3. Por quê? Porque o Felipe Luiz entrando com 2 volantes e um meio de campo mais ofensivo que o Arrascaeta. Entrando com um ponto esquerdo, um ponto direito, deixando o Pedro centralizado, o que acontece? Ele neutraliza 2 zagueiros do adversário que não saem porque vão ficar marcando com medo de deixar ele sozinho. Já os 2 lateral fica coberto ali pelos pontas e pelos nossos laterais. Então eles passam dificuldade. Mas o ataque deles, como é que fica? Geralmente esses times, quando vêm jogar com o Flamengo, eles montam um esquema totalmente diferente. Eles entram no 4-4-2 ou às vezes 4-5-1. Tem time que coloca 4 volantes, um cara mais ofensivo no meio de campo e só um centroavante. O outro no 4-4-2 bota um cara mais veloz numa ponta e no outro um centroavante e fica assim o tempo todo travando o meio de campo ali para jogar por uma bola. Aí vem nas costas do lateral e faz o gol. Só que quando você tem o Pedro parado ali mais atrás do Pedro, do Arrascaeta, os caras tremem na base, porque sabem que qualquer mole, aqueles caras guardam a bola. E eles não querem sofrer o gol, porque eles sabem que fazer um gol no Flamengo é muito difícil, se tomar então vai ficar mais difícil. Tanto é que tá o retrospecto aí. O Flamengo tem a melhor defesa do campeonato, tem um dos melhores ataques. Só olhar e tá tudo escrito aí, dá um Google que você vai ver. Você clicou no Google aí, qual que é o time que tem a melhor defesa, vai estar lá, Flamengo, disparado. Por quê? Porque o Flamengo consegue fazer esse tipo de marcação. Mas o Felipe Luiz gosta disso aí. Por isso que o Bruno Henrique tem muito espaço pro Flamengo ainda, mesmo jogando mal. Porque ele fica igual um leão ali. Aí nego fala mal do Michael. O Michael, quando entra, as jogadas ofensivas dele, ele perde quase todas. Mas sem a bola, ele fica em 4, 5 jogadores ao mesmo tempo. Isso aí dificulta a saída do outro time. O tempo passa, o Flamengo consegue fazer o gol e eles não conseguem marcar. É isso aí. Abençoado, Flá. Aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like, se inscreva. Tamo juntão. Fui. Amanhã vai dar nós, hein? É nóis.